Instagram para eu poder chamá-lo, para a gente poder começar a nossa live. Vamos falar sobre saúde mental, uma coisa importantíssima nos dias de hoje, em especial quando se fala... entrei aqui, doutor Elson. Boa noite, Gabriel, como vai? Samanta, querida Samanta. Boa noite, doutor Elson. Oi, Marilisa, boa noite. Tudo Desculpe aí, bom? tive um pequeno imprevisto, mas que bom que deu certo de começarmos. Deu tudo certo, porque eu estava apanhando aqui do Instagram. Né? Muito bom, muito bom. É uma Tudo honra, um bem. prazer. Muito obrigado pelo convite aqui para falar com a sua turma, as pessoas do Conselho. É uma honra poder conversar com as pessoas que representam aí várias e várias instituições, né? Com certeza, com certeza. Bom, o nosso convidado de hoje é o Dr. Elson Azevedo. Ele é doutor em Psiquiatria e Psicologia Médica pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, e é também pesquisador do Departamento de Psiquiatria e coordenador do Conversa de Vida, Centro de Promoção de Esperança e Prevenção de Suicídio da Unifesp. O nosso tema, doutor Elson, é sobre a saúde mental nesse momento em que a gente vive, né? E eu ouvi um pouquinho de outras entrevistas que o senhor já concedeu. Como que está a saúde mental? Eu não vou nem dizer do brasileiro, né? Da sociedade mundial nesse momento. Olha, esse é um momento muito grave assim para o sofrimento de todos nós, né? Sim, Tem uma questão muito objetiva, né? É, a gente a humanidade como um todo está lidando de maneira próxima com um dos seus maiores medos, que é o medo da morte, né? A morte está rondando aí, e isso é muito angustiante, né? E além dessa angústia da morte, muitas vezes a gente não fala sobre morte, sobre o morrer, né? É um assunto meio que tabu. E agora, sei lá, 450 mil mortos, o medo de sair de casa, de ser contaminado, de as pessoas que são arrimo de família, né? Como é que a minha família vai ficar se eu estou tendo que sair para trabalhar, mas eu posso ser contaminado, e o que vai acontecer com a minha família? Então, todos esses medos são muito significativos e causam muito sofrimento. E tem o impacto econômico disso, né? As pessoas que perderam o emprego, enfim, com problemas de moradia. Então, é um momento muito angustiante, né? De muito sofrimento. É o que a gente nota. Os dados nacionais ainda são incipientes, mas internacionalmente um aumento da incidência de transtornos mentais, um aumento das taxas de suicídio. Então, é um momento muito grave mesmo. certo. No Brasil, a gente tem um público hoje que o senhor pode dizer, olha, vamos ter um cuidado especial com o público jovem, com o público idoso. Existe algum estudo nesse sentido? Olha, assim, as populações mais vulneráveis ficam mais vulneráveis ainda nesse sofrimento da pandemia, né? Então, tanto a infância e a adolescência, isso é um grupo que está em mais sofrimento ainda. Você pensa um adolescente, uma criança, o quanto é importante a relação com os colegas, com os pares, né? 1 ano e meio, 2 anos na vida de um adulto é muito tempo, mas na vida de Sim, uma criança representa quase que, sei lá, 30% da vida dela, né? Do tempo de vida. Então é muito mais impactante, né? Esses 2 anos de pandemia, o impacto que isso tem na infância do que num adulto. E a população idosa também é uma população vulnerável, porque, primeiro, o risco de gravidade, a letalidade nos idosos, agora, com as variantes novas, isso fica um pouco mais tumultuado, mas ainda assim, a letalidade nos idosos continua sendo maior, então a necessidade de restrição é ainda maior, o isolamento, né? E a população idosa, que já é uma população que já lida com essa questão do isolamento, né? Os filhos, os parentes mais afastados, e eventualmente a gente tem visto alguns idosos que, por conta da restrição, têm recebido menos o contato, inclusive, de pessoas que tinham um papel de cuidado, né? Então,
às vezes quem ia lá ajudar na medicação não está indo mais, então a medicação está toda atrapalhada. E o isolamento no idoso, que já é uma população em risco para doenças mentais, inclusive para suicídio, né? Com esse isolamento, isso fica mais exacerbado. Agora, o que não é todo esse sofrimento emocional, a gente poderia pensar, então era melhor não ter o isolamento. Olha, a gente ter triplo, quádruplo de mortes, talvez, provavelmente o impacto emocional disso seria muito pior, né? Então é muito delicado. Tem um dado de realidade. Existe aí essa pandemia e a gente vai ter que lidar com ela, né? Então ao mesmo tempo com esse sofrimento, tem um outro lado do sofrimento que é assim, normalmente os períodos de crise e de sofrimento, eles também são períodos de oportunidade, né? Como é que a gente enfrenta essa crise, né? Normalmente depois de uma grande crise, uma guerra ou alguma coisa assim, as nações vão se constituindo e se fortalecendo, né? A questão é como é que você lida com o momento de crise. Vou te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, no 11 de setembro, lá, a queda das Torres Gêmeas, um momento gravíssimo, né? Assim, lá, um símbolo dos Estados Unidos, morte de muitas pessoas, a sensação de que todo mundo era impotente, que poderia ter um outro ataque a qualquer momento. Mas a reação, como um todo, foi um clima assim de vamos nos unir para cuidar das pessoas, vamos nos defender, nós vamos ser fortes em relação a isso. Tanto é que aquele dia e os dias seguintes foram os dias de menor taxa de maior número de suicídios nos Estados Unidos naquele ano. Houve uma comoção. Uma comoção e uma coisa de união, né? Então a questão é como é que a gente enfrenta, como é que a gente lida com esse desafio. Claro que tem um sofrimento inerente, muita angústia, muito sofrimento, muita ansiedade, mas também como é que a gente, enquanto sociedade, a gente se posiciona e que espírito, assim, que emoção que a gente vai despertar para sair disso, né? Eu tenho a impressão que a gente está num momento em que o que predomina é uma coisa mais na linha do conflito ainda, né? Não tem uma coisa de agregação e de liderança construtiva, né? Doutor Elson, existem fases, essa doença ela possui fases que a gente poderia identificar? O sofrimento relacionado à pandemia, você diz, Maria? Não, eu digo essa doença, a saúde mental das pessoas. Não, olha, e até extrapolando um pouco para além da pandemia, né? Eu acho que a gente... Sim. Uma coisa que a pandemia trouxe, que é assim, normalmente nós da saúde mental, os profissionais de saúde mental, médicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional especializado em psiquiatria, normalmente a gente é chamado a conversar quando tem alguma situação de exceção, mirabolante, assim. Então, tem uma tragédia qualquer que envolve uma doença mental e aí se entrevista lá o psiquiatra para falar daquela situação esdrúxula que aconteceu. Mas, como na pandemia todos nós estamos sofrendo, nossa saúde mental tá muito estressada, né? Tá sendo muito testada com toda essa situação, é um momento em que o assunto saúde mental vira um assunto corriqueiro, né? Não é algo que a gente só vai falar quando acontece uma tragédia, uma coisa esquisita. Não, é um assunto de todos nós. E tem que ser mesmo. Não dá para ser de outra forma, porque o que a gente vem... Isso é coisas que a gente já sabe sobre problemas de saúde mental. As doenças mentais são as doenças que mais causam incapacidade no mundo. Ansiedade, depressão, alcoolismo, esquizofrenia, transtorno bipolar, são as que mais impactam na habilidade das pessoas de continuar exercendo as suas funções, né? Então, a doença que mais são as doenças que mais causam incapacidade. O impacto disso, social, pessoal, econômico, é gigantesco, gigantesco. Fora isso, os dados de prevalência, qual que é a porcentagem da população que tem um transtorno mental? A gente estimava que era assim, 1 em cada 3 pessoas teria um transtorno mental ao longo da vida, que é muita coisa, né? Você olha para a direita e para a esquerda, assim, seu colega da direita, seu colega da esquerda, um dos 3 vai ter um transtorno mental ao longo da vida. Mas tem os dados mais recentes, que são dados mais refinados e mais confiáveis, que acompanham, ao invés de fazer um corte
e fazer um questionário para todo mundo faz diferente. Acompanha todo mundo que nasceu e acompanha a vida inteira. Esse tipo de estudo tem demonstrado mais recentemente que é tão frequente o transtorno mental, quase tão frequente como 70%, 80% das pessoas. Ou seja, então, doença mental é mais como se fosse uma cárie, assim, algo que praticamente todo mundo vai ter que lidar e vai ter que manejar como promover a sua saúde mental, como prevenir problemas de saúde mental, porque é algo quase que tão inerente quanto outras doenças comuns, como cárie ou algum outro problema desse tipo, né? Então, o esforço para cuidar da saúde mental é quase como um esforço de escovar os dentes. Tem que ser diário para você conseguir prevenir os problemas de saúde mental. A diferença aí, pensando nessa comparação que o senhor fez, como uma cárie, é o acesso, né? Ir ao dentista é muito mais acessível do que, às vezes, você ter o acesso a um psicólogo, a um psiquiatra. Pelo menos aqui no Brasil. Você tocou num ponto fantástico, porque é o acesso. Mas o acesso ele tem muitos aspectos. Tem um aspecto da disponibilidade. Deixa eu só fechar a janela aqui que tem uma moto barulhenta. O acesso tem uma questão da disponibilidade de serviços, né? Então, tem profissional na saúde pública gratuito, disponível, perto de onde as pessoas moram, isso é uma coisa. Ou então é muito caro, se fosse particular, por convênio, é muito caro. Essa é uma questão do acesso. Agora, outra parte do acesso são as crenças que as pessoas têm sobre doenças mentais. Então, assim, pode ter a seguinte crença: não existe doença mental, é só falta de fé, falta de caráter, falta de determinação. Se a pessoa tem essas crenças, ela não vai procurar ajuda, né? Então, nesse sentido, é muito mais já tranquilo. Começa aí com uma quebra de paradigma, né? Das crenças limitantes. São os estigmas, né? O preconceito. Porque, no fundo, doença mental é doença como qualquer outra. Qualquer outra. Pressão alta, diabetes. Tem gente que tem pressão alta, tem gente que tem asma, tem gente igual eu que tem problema de coluna, tem gente que tem problema de saúde mental. Mas não é uma coisa de outro mundo, é um problema de saúde. Só que é difícil da gente entender, porque todos nós lidamos com a nossa vida mental, né? Mesmo quem não tem uma doença mental, lida com sofrimento, porque sofrimento é inerente à vida. Sim, sim. No fundo, é o sofrimento que nos motiva para fazer mudanças, para melhorar, né? Aquela coisa, né? Quando a água bate no pescoço, você tem que se movimentar. Tem que fazer alguma coisa. Sofrimento faz parte da vida. Então a gente está acostumado a lidar com sofrimento. Mas doença mental é um sofrimento diferente, é outra categoria de sofrimento. Então, quando a gente começa a ter um problema de saúde mental, tem um momento que é assim: peraí, eu sempre lidei com sofrimento, deixa eu fazer as coisas que eu sempre fiz e vou lidar com isso. Mas com doença mental, isso não funciona. Tudo que você fez até hoje não funciona. E normalmente, até a pessoa se dar conta disso, passam vários meses ou até vários anos. E aí, o prejuízo na vida, então, às vezes já perdeu o emprego, acabou os relacionamentos, o casamento, perdeu os amigos. Desestruturou família. Tá todo arrebentado, aí que vai se dar conta: era uma doença, era uma depressão, deixa eu procurar ajuda. Doutor Elcio, a gente já tem aqui uma pergunta da Andréia Nakane, que inclusive é nossa conselheira, né? Trabalha com eventos, grandes eventos, e ela pergunta assim: como prevenir? Exames preventivos são recomendados? Que tipo de exame? Olha, aí que tipo de exame e como é que... Primeiro, eu acho que talvez... porque doença mental fica parecendo que é uma coisa assim meio é psicológica, é emocional, até num tom pejorativo, né? Mas eu queria que a gente tivesse uma imagem clara do que é uma doença mental. Talvez eu gosto de fazer uma analogia, que é a analogia da mente, do cérebro, com o computador. Então, no fundo, em algum nível, o nosso cérebro é como se fosse um computador. O nosso cérebro é um sistema de fios, que a gente chama de neurônio, que passa eletricidade, e esse sistema de fios lá emaranhados, tal, em placas, não sei o quê,
nele roda um programa, um software, que é a nossa mente. Né? Sim. Então, assim, mas mente é real? Olha, vamos pensar no computador. Tem lá seu computador, as placas e não sei o quê, e nele roda o Windows. Se você for lá abrir o computador com um microscópio e olhar nas placas, você não vai ver o Windows. Né? Essa informação que está circulando lá está circulando nesse sistema virtual, assim, né? Mas tem a ver com a eletricidade passando naquelas placas. O cérebro é a mesma coisa. Só que o cérebro é muito mais sofisticado do que qualquer computador. Porque o cérebro, ele é um computador que as placas se modificam a partir do programa que está rodando nele. Então, eu vou dizer para todo mundo que está assistindo essa live que o cérebro de vocês nunca mais vai ser o mesmo depois de ouvir essa conversa. Porque a partir dessa conversa, uns fiozinhos se conectaram, uns fiozinhos diferentes se conectaram aí no cérebro, seu cérebro nunca mais vai ser o mesmo. Por que o cérebro faz isso? É um jeito dele se otimizar, se ficar mais eficiente para rodar os programas que estão passando nele. O computador não faz isso. Se você instalar um Windows novo, a placa do computador é a mesma. Né? Sim. Mas o nosso cérebro não. Ele vai mudando. Não é uma mudança gigantesca, mas ele muda. Então, assim, não é os problemas de saúde, a mente não é uma coisa de outro mundo. É mais ou menos isso, a mesma coisa. E quando isso a gente tem um problema nesse funcionamento, que pode ter tanto a ver com as placas, quanto a ver com um problema de configuração do software, por exemplo, e o sistema para de funcionar direito. O computador trava. Né? Pode dar um bugzinho. Né? E aí até isso é um gancho para a gente falar das formas de tratamento. Porque você pode cuidar do computador. Às vezes você cuida da configuração. Muda a configuração, atualiza o programa, roda um antivírus. Né? São ações que você está fazendo no mundo ali da informação virtual. Né? Ou você pode consertar a placa, trocar a placa, passar lá, sei lá o que passa, antivírus. Não, mas eu tô falando da parte física, né? O cara troca a placa, passa um óleozinho ali, sei lá, que eles limpam a placa, fisicamente vai lá e limpa. É um pouco o que a gente faz com os tratamentos biológicos, por exemplo, medicamentos, estimulação elétrica ou estimulação magnética. E a terapia é no software, né? Vai lá, o paciente junto com o terapeuta vai lá reconfigurando, atualizando os programas, atualizando o sistema operacional. Né? Então, em falar em terapia, eu ouvi uma fala em que o senhor disse que o efeito da terapia em alguns aspectos é igual ao dos medicamentos. É mais ou menos isso, doutor Elson? Nessa lógica. Né? Veja, o cérebro se modifica a partir das coisas que rodam nele. Então, quando você faz terapia, a terapia que lida com essa parte da informação, de como você processa as informações, como resultado é uma mudança física no cérebro. E é como se assim, o remédio age da parte biológica para a parte de informação ou mental, e a terapia faz o caminho inverso. Mas o resultado final é muito parecido. Né? E aí, eu esqueci o nome da colega que falou. Andréia. A Andréia perguntou sobre como é que previne, né? E assim, eu queria ainda falar mais umas besteirinhas sobre o cérebro. Que é o seguinte, o cérebro, ele é o órgão do corpo mais complexo. E eu não estou falando isso só porque eu trabalho com o cérebro, mas pensa só, o cérebro, ele pesa só 2% do corpo. 2% do peso do corpo é o cérebro. Mas ele consome quase metade da energia. Você junta coração, pulmão, intestino, pele, músculo, tudo, e o cérebro consome energia igual a esses todos juntos. Pensa o tanto que ele é sensível. Né? O tanto que o cérebro é sensível às mudanças físicas do corpo. Sim. Então, quando a gente fala de prevenção de saúde mental, não é muito diferente da prevenção geral. Porque, normalmente, os hábitos de vida que não são saudáveis, eles vão aparecer primeiro no funcionamento do cérebro, porque ele é o órgão mais sensível do corpo. Mais sensível. Mais sensível. Aí depois de uns anos, vem o efeito no coração, na pressão alta, no infarto. Mas os efeitos no funcionamento do cérebro, eles normalmente são os mais precoces. Então,
como é que a gente previne doença mental? Hábitos de vida saudáveis. E a gente pode começar com alimentação. A alimentação, se você come muito fast food, ultraprocessado, você está ferrando a sua saúde como um todo, mas a saúde mental também, né? Então, o ideal é uma alimentação... a gente tem como paradigma a alimentação a dieta mediterrânea, que é uma dieta que cientificamente já sabe que é uma dieta saudável, mas não quer dizer que não tem outras formas de se alimentar que sejam saudáveis. O que acontece é que a dieta mediterrânea é baseada nos produtos naturais ali da região do mar Mediterrâneo, né? Sim. Então, isso faz a gente pensar que talvez uma dieta adequada seja a dieta tradicional aqui do que tem nos locais, né? Então, a dieta tradicional, assim, que os meus bisavós faziam lá no interior de Goiás. Aquela é uma dieta, provavelmente uma dieta saudável, né? Mas como a gente não tem dados, o dado que a gente tem é que a dieta mediterrânea é muito saudável para o cérebro. Muita folha verde escura, muito peixe, azeite, castanhas, pouca carne, né, vermelha. Então essa é uma dieta adequada. Mais coisas de prevenção. Sono. O cérebro adora que você durma no mesmo horário e acorde no mesmo horário. De preferência que você tenha um sono reparador. Então cuidar do sono. Relações saudáveis, né? Relações afetivas. Você ter vínculos que façam sentido para você, com par amoroso, com amigos, com familiares. Outra coisa que é importante, senso de transcendência, autotranscendência. Uma palavra bonita, só para porque é mais ou menos a questão da espiritualidade, né? Só que como eu sou médico, psiquiatra, eu tenho que inventar uns termos diferentes. Certo. Basicamente, é você ter algo que faça sentido além de você. Que você se preocupe com coisas além de você. Que pode ser o mundo espiritual, a divindade, mas pode ser também uma causa, uma posição política, sabe? Porque isso tira você do seu mundo interno individual, do seu umbigo, e te coloca em contato com uma outra esfera de vivências, né? Enfim, tem várias coisas de prevenção. Agora, uma coisa específica de doença mental é, por exemplo, um esforço objetivo de aumentar suas ferramentas internas mentais. Você pode fazer isso, por exemplo, com terapia. Terapia tem um efeito preventivo, né? Normalmente a gente vai procurar terapia para tratar, para apagar incêndio. Mas se você tiver um esforço de fazer previamente, isso tem um efeito preventivo. Eu brinco que o cérebro não vem com manual, né? As pessoas... É difícil lidar com as emoções, super difícil. E mais modernamente, eu acho que tem um desafio adicional. Antigamente, lá uns, sei lá, 50, 60 anos, você estava o tempo inteiro ali cercado dos seus familiares, do tio, do primo, do avô, do tio-avô, do vizinho, que era quase da família. E aí, você ia aprendendo a lidar com as emoções ali quase como na experiência das pessoas muito próximas, né? Aquilo tinha uma transmissão de comportamentos ali que ajudava no processamento das emoções. Hoje em dia, a gente tem que lidar com isso quase que sozinho. Aprender quase que sozinho, ou então procurar no Google. E o Google não é bom para ensinar a processar as emoções. Os sentimentos. Então, os sentimentos. Então, isso é um esforço muito mais na linha dos afetos do que cognitivamente, intelectualmente, racionalmente, né? Quer dizer, houve aí uma evolução tecnológica, mas a evolução do emocional não acompanhou. A evolução do emocional é um trabalho... É o contrário do fast food, né? Não é fast, é slow. Slow cuidado com as food. emoções. Então, o que eu ia dizer é assim, ninguém nasce sabendo processar as emoções. É um trabalho, é um esforço muito delicado e constante. Tem pessoas que já nascem sabendo lidar com as emoções. Mas é raro e eu tenho raiva dessas pessoas. Eu não confio nelas, quero distância. E a questão também até de identificar, né? Eu tenho uma filha pequena e às vezes eu olho e eu falo, não, o sentimento dela é esse, mas por causa de alguma coisa que não aconteceu ou que aconteceu. E muitas vezes nós não conseguimos identificar o sentimento que nós temos, né? Por que nós estamos daquela maneira? Mas eu quero fazer uma pergunta.
Na verdade, eu não. O Pedro Oliveira, lá de Curitiba, Marilise, ó, nosso. me interrompe Ah, sempre, porque eu fico falando essas perfeito. besteiras, tá? Às vezes me empolgo. Besteiras? Vocês que estão aí nos acompanhando, vocês estão achando besteiras? Eu estou achando muito bom, estou aprendendo muito, né? Então ele diz o seguinte: uma coisa que muita gente tem dúvida é sobre qual profissional buscar. Quando cabe um psicólogo, um neurologista ou um psicanalista? Olha, qual profissional buscar? É E assim. qual é a diferença? Que a Fabs aqui já está me perguntando também. Qual é a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo? Ah, pensa o seguinte: o seu cuidado, o cuidado que cada um deve ter com a sua saúde mental, não está desvinculado do cuidado que ela tem na saúde como um todo. Então, no check-up que a pessoa vai fazer, normalmente as mulheres têm como médico de referência o médica, o ginecologista, né? Então, Sim. na avaliação periódica com o ginecologista, a avaliação de aspectos da saúde mental, emocional, tem que fazer parte desse cuidado. A mesma coisa o clínico geral. Cada vez mais isso fica óbvio. Porque não é uma coisa separada. Você não tem que necessariamente ir para um profissional separado. Não tem que fazer parte do cuidado com a saúde geral. Agora, ok, se detectou alguma coisa que precise de cuidado, de atenção, aí o próprio clínico geral, ou ginecologista, ou pediatra, né, se for na infância, vai poder fazer esse encaminhamento. Né? O que eu te diria é assim, normalmente, quando o cuidado é mais de prevenção, provavelmente o esforço vai ser um esforço de terapia. Né? E o terapeuta, que tem uma formação específica em alguma linha de... É como se fosse... Cada um sabe instalar um programa diferente ali, né, para o funcionamento da mente. Então, esse terapeuta pode ser tanto psicólogo como médico, tem algumas outras profissões também que podem fazer a formação para ser terapeuta, né? Então, acho que quando é um esforço preventivo, algo nessa linha. Tenha o cuidado assim, de ir em profissionais que estão registrados nos conselhos de classe da categoria profissional dele, né? Porque o limiar aí entre você procurar alguém, se você vê alguém no Instagram e fala, nossa, que cara que fala bem. Falar bem é uma coisa, mas ter formação é uma coisa diferente. Então, até uma ressalva, assim, eu conheço coaches fantásticos, né? Fantásticos. Mas, ao mesmo tempo, também virou uma terra assim, de ninguém que você pode encontrar pessoas que não exatamente têm uma habilitação para realizar aquilo, né? Mas esse é o esforço de prevenção. Quando tem um problema de saúde detectado, né? Aí, normalmente, o caminho é pelo psiquiatra, né? O psiquiatra, ele vai fazer o diagnóstico, entender o que está acontecendo, traçar um planejamento, entender se aquilo não tem a ver com outras coisas do corpo, por exemplo, problemas hormonais. Às vezes, como eu falei, às vezes a alteração do cérebro e mental é o primeiro sinal de uma outra doença que está por aí, porque o cérebro é o elo mais sensível do corpo. Então, o psiquiatra, por ele ser médico, a primeira tarefa que ele realiza é essa de identificar o que está causando aquilo. Que pode ser uma coisa da saúde médica geral, ou pode ser especificamente do funcionamento do cérebro. E mesmo no funcionamento do cérebro, pode ter a ver com aspectos do processamento de informação, mas pode ter a ver, por exemplo, com uma infecção do sistema nervoso central, uma meningite, ou algum tipo de doença autoimune. Né? Então, é um pouco o trabalho do psiquiatra lidar com isso, fazer o diagnóstico e traçar um plano de tratamento, que pode ou não envolver remédio. Né? O plano de tratamento pode ser um pool de várias intervenções. Né? E o neurologista? O neurologista, ele trata alterações cerebrais, e aí até a separação entre psiquiatria e neurologia é uma separação relativamente recente na medicina. Antes era tudo junto, era o neuropsiquiatra. Né? Por exemplo, na época do Freud, ele era neurologista barra psiquiatra, né? Ele era, porque era junto na época. Né? O Alzheimer, que descobriu a doença de Alzheimer, era psiquiatra. Então, era meio que junto. Essa é uma separação mais moderna, porque as especificidades de cada área foram ficando cada vez mais intensas e exigindo uma formação específica. Então, normalmente o neurologista, ele age quando quando tem uma alteração no funcionamento cerebral que digamos assim, do ponto de vista
físico, assim, é maior. Então, assim, você tem uma inflamação grande no cérebro, um tumor, ou algum funcionamento, disfunção no funcionamento cerebral mais perceptível, né? Normalmente, o psiquiatra, essa alteração cerebral é mais no fluxo de informações. Vou te dar um exemplo. Imagina, vou falar do cérebro, vamos falar agora das ruas da cidade de São Paulo. Você pode ter um problema nas ruas em que, sei lá, apareceu uma cratera que engoliu uma rua. Isso é um problema mais estrutural. Agora, você pode ter um outro problema que é o seguinte: os semáforos estão piscando, não estão funcionando direito. As duas coisas vão atrapalhar a coisa de funcionar. Sim. Normalmente, o neurologista, ele é mais quando tem esse problema assim dos buracos, né? E o psiquiatra no fluxo de informações. Essa é uma diferença muito sutil. No fundo, tem pessoas que defendem uma nova integração da neurologia com a psiquiatria. Né? Mas uma das áreas que fazem isso é a neurociência. Tá. Lá no começo da nossa conversa, o senhor fez um comparativo com o 11 de setembro, né? E como que as pessoas reagiram imediatamente. Diferente do 11 de setembro, que foi algo pontual, né? Uma tragédia, não deixou de ser, nós estamos vivendo uma tragédia, né? Há mais de um ano. Sim. Há um ano e meio que a gente vive essa tragédia. Essa relação muda, né? As pessoas não começam a achar que aquele sentimento ou aquela situação é algo normal. E aí eu aproveito aqui e já faço um gancho com a pergunta do Jordan Reis, que ele pergunta assim: quais os primeiros sinais? Como que a gente consegue, de repente, identificar uma criança, um jovem, um idoso que esteja com problema de saúde mental, uma depressão ou algo nesse sentido? Esse é um ponto interessante, né? De que é um estresse continuado, né? Continuado e que gera muito esse sentimento de impotência, né? Você fala assim, putz, o que a gente pode fazer contra um vírus respiratório que a gente tem pouco, a gente não sabe. Eu posso estar em casa e me contaminar, né? Sim. O porteiro, sei lá, você pode ter 1000 interações que te contaminem, né? Então, o sentimento de impotência é muito grande. E o fato de ser um estresse continuado, às vezes causa um efeito quase que de anestesia, né? Assim, de você ficar quase que anestesiado daquele sofrimento, mas não se engane. Às vezes é uma anestesia só assim, do que está rolando na sua mente naquele momento, mas o sofrimento e a angústia daquilo, o seu corpo está sentindo, o cérebro está sentindo, a mente está sentindo. Você pode não estar em contato com isso, né? Mas essa questão do estresse e da angústia com esse momento, isso continua. Né? E como que a gente identifica isso, doutor Elcio? Olha, tem que ser um trabalho de arqueólogo de si mesmo. É muito difícil. Pelos pequenos detalhes. Não espere grandes coisas, assim. Nossa, eu vou ter uma percepção gigantesca de que é pelos detalhes. Tem um filósofo que chama Walter Benjamin, que ele falava isso, né? Que é uma percepção que vem pelas frestas, né? Pelas brechas, né? E é isso, assim, você vai percebendo alguns sinais mais objetivos: alteração do sono, alteração do apetite, alteração da concentração e da memória, perda da vontade de fazer coisas, irritabilidade, e são coisas mais objetivas. Mas tem uma coisa, e assim, a nossa tendência é dar outras explicações. Então tem gente que vai fazer 1000 e 1000 exames para tentar justificar e não conecta e fala, putz, nós estamos no meio da pandemia, seu vizinho de cá, seu vizinho de lá morreu vítima Olha o medo, né? O sentimento não, mas eu tô de tranquilo. segurança. Mas a pessoa vai falar, mas eu tô tranquilo aqui.
Olha, isso tem um impacto, quer você perceba, quer não. Quer não. Ó, eu tenho mais uma pergunta de um RP querido, que o senhor deve conhecer, é o Cazuza, e ele pergunta assim... Ô Cazuza, grande abraço, obrigado por fazer essa conexão aqui para participar. Sim, não, nosso parceiro aqui, não só aqui nessa live, mas em outros projetos que depois vocês vão ficar sabendo. Como lidar com um longo período de trabalho em home e não ter uma perspectiva de encontros presenciais? Nas relações públicas, né, nossa visão quase sempre passa por atividades coletivas. Isso é algo que a gente discute sempre, porque a comunicação, os relacionamentos é outro quando você está no presencial. Uhum. Não, isso é bastante delicado. E eu gosto de citar o professor Miguel Roberto Jorge, que é um professor lá do Departamento de Psiquiatria, que ele me diz assim, olha, Elson, o distanciamento tem que ser físico, não é um distanciamento social. Quer dizer, você precisa continuar com relações significativas. O distanciamento é físico, né? Você, então, da maneira que for, tecnologicamente possível, etc., manter o contato, relações com as pessoas que você gosta, que você ama, mantendo atividades de conexão, que pode ser, por exemplo, como essa live que a gente está fazendo, mas também fazer vídeos, lives com pessoas da sua família que estão distantes. O afeto, ele... Claro que é ótimo estar perto ali, né? Ter o toque, etc., o cheiro. Mas o afeto, ele transcende as distâncias, né? Ele também se transmite. A velocidade de transmissão dos afetos é muito grande. É a velocidade da comunicação, né? Então, essa conexão afetiva pode acontecer mesmo à distância. A gente precisa fomentar isso. Eu sei que é difícil, que a gente não está acostumado, mas para a nossa saúde mental, isso é necessário. Aproveitar muito as pessoas que estão contigo, que você fisicamente está junto. Pode abraçar. Tenha esse contato continuado, às vezes gera muito estresse. Então, ter essa percepção de que é um momento estressante, mas faça um esforço deliberado para ter momentos em família agradáveis, para fazer coisas junto, coisas que todo mundo da família gosta de fazer. Então, você fala assim, mas eu vou inventar esses momentos, fica meio artificial. Fica, mas depois fica bom também. Vira um hábito. Nós estamos sendo bombardeados por notícias pesadas, né? Eu tenho muitas pessoas que... eu, por exemplo, eu não assisto muitas vezes televisão porque eu tenho uma criança pequena e, querendo ou não, depois ficam os questionamentos e fica aquilo como se fosse algo normal. Mas eu conheço pessoas que não assistem televisão, né? Exatamente para que não seja bombardeado ou influenciado. Qual é o peso de você ficar o dia inteiro lendo, pesquisando sobre notícias pesadas? Não que a gente não tenha que se informar, mas até onde, doutor Elson, isso influencia nessa nossa saúde mental? A resposta é muito pessoal, né? Não tem uma resposta certa que vai funcionar para todo mundo. O que a gente precisa pensar é o seguinte: reconhecer o efeito disso na gente e saber que é muito mais importante você estar atento às coisas que efetivamente se apresentam e que você tem que dar uma resposta, né? Enfim, se tem um problema XYZ, não sei onde, não sei quando, ok, você pode saber disso, mas muito mais importante é o que eu vou fazer aqui comigo, com a minha família, como é que eu vou, quais os próximos passos, como lidar com esse momento, como é que a gente pode transmitir afeto um pelo outro e viver bem, ainda que a gente esteja nesse momento tão delicado. Então, muitas vezes quando a gente se foca nessas notícias que estão completamente fora do nosso campo de atuação, isso pode ser angustiante. Por outro lado, tem pessoas que gostam de ver essas notícias, o fato de ter mais e mais informações deixam elas com uma maior sensação de controle, como se aquilo trouxesse ferramentas para ela atuar. Então,
é muito pessoal. Mas perceba o que te faz bem e o que te faz mal. Uma coisa que não dá para fazer é fingir e negar a realidade. Né? Ficar alienado. E fingir que não está acontecendo nada. Mas claro que está acontecendo alguma coisa muito grave e a gente tem que ter uma resposta proporcional para isso. Né? Agora, o limite do que é um contato excessivo com as notícias é muito pessoal. E mesmo no acesso das crianças a esse tipo de notícia, também os pais têm que ter essa sensibilidade de filtrar e ver o que são informações compatíveis com a idade da criança, né? E é um trabalho muito individual. Cada um reage de uma maneira diferente. Doutor Elcio, imaginemos que nós não estivéssemos em pandemia. Uhum. Nós temos pessoas, eu vou dizer aqui do profissional de relações públicas, do profissional da comunicação, por exemplo, que trabalha em uma agência, que vive uma pressão muito grande dentro do trabalho, né? Uhum. E eu tenho certeza que em outras áreas isso também acontece. Como nos proteger, como não fazer com que essa pressão do trabalho também reaja, faça com que a gente se sinta depressivo ou estressado. É. Como que a gente pode Marília, trabalhar isso? esse é um ponto interessante porque, no fundo, a epidemia de doenças mentais é anterior à pandemia. Sim, A pandemia potencializou e jogou muito. luz, mas o crescimento dos transtornos mentais antecede, anterior. Né? E esse problema do ambiente de trabalho, né, especialmente a síndrome do burnout, né, o sofrimento que está diretamente relacionado ao trabalho, isso vem sendo cada vez mais discutido e reconhecido. O que dá para fazer? Eu acho que uma coisa importante é assim, você não ter no trabalho o seu único senso de identidade. Se eu não me engano, é um conto do Machado de Assis que o general aposenta e coloca a farda no armário e não sobrou nada depois que ele colocou a farda no armário, né? Você não pode ter uma identificação tão profunda com o seu trabalho que não sobre nada. Você tem que ter outras coisas que façam sentido na sua vida, nas relações com as pessoas que você ama, no contato com o transcendente, né, o que eu chamei de autotranscendência, que pode ser o espiritual, ou mesmo aquilo que você acredita que transcende você mesmo, numa ação de caridade, por exemplo, sei lá. Mas o que constrói o seu bem-estar não pode estar ligado exclusivamente à sua atuação profissional, né? Isso é especialmente difícil para as pessoas que têm uma carreira de sucesso, né? E que são muito respeitadas pelo cargo que têm. Aí acaba o cargo, o que sobra, né? E você vai ser aquela pessoa do cargo, mesmo assim. Onde é que tá a pessoa genuinamente, né? Onde é que está A essência. é exato. E a essência é assim, é você ir fazendo coisas que te preenchem, né? O trabalho, ok, importantíssimo, mas e o que você faz assim nas outras horas? Como é que tá você de atividade física? Como é que você tem relações significativas? Sei lá, eu acho que isso constrói um arcabouço que te protege do sofrimento do trabalho, porque sofrer é inerente à vida. Sim, sim. E um outro ponto que eu também estava pensando aqui, quando a gente fala com relação à pandemia, é que nós fomos obrigados, né, a viver conosco, né, com a gente mesmo. Então não tem como fugir. Uhum. E talvez, será que isso não deveria ser algo normal, independente de pandemia, de você sempre estar com você mesmo, vendo as suas angústias, conversando sobre quem realmente você é? Eu acho que pode ser um legado, né? Desse contato um pouco maior com o mundo interno, o mundo das emoções. Que assim, é difícil esse contato. Muitas vezes a gente precisa de facilitadores para a gente ter esse contato, né? Então,
muitas vezes isso é facilitado com contato com algum tipo de obra de arte, né? A arte a função primordial da arte é acessar as emoções, né? Acessar o mundo interno, despertar sensações, né? Então, às vezes, a gente pode facilitar esse contato com as emoções com a arte, né? Mesmo brincadeiras, né? Brincando, se permitindo ter momentos lúdicos, alegres. Leves. Porque se você ficar com a fantasia assim, não, vou fazer aqui, vou meditar e ficar pensando para entrar em contato com as minhas emoções. Putz, falei, é quase um negócio assim, as emoções. Quanto mais você tenta procurar diretamente, ela vai escapando, assim, né? Então a gente tem que estar aberto, mas não é assim um esforço deliberado. A meditação, até lembrei de falar que eu não falei na parte de prevenção, meditação é outro negócio que a gente já sabe que funciona para a prevenção de doenças mentais. Agora, quem já fez alguma prática meditativa sabe que meditação, você não está lá se forçando a ficar sem pensar em nada. Você está leve, acompanhando o fluxo de pensamento, e quando você viaja num pensamento, você fala, opa, viajei aqui no pensamento, sutilmente você retorna. Então, é muito diferente de você, putz, não, deixa eu concentrar aqui para não pensar em nada, não É vou pensar em nada. diferente. Não, é uma atitude muito mais fluida, né? Muito mais sutil. E o contato com as emoções é esse, é um contato que saiba, vai acontecer pelas frestas. Então, você Pode falar. foi pego, você fez um comentário e falou, putz, mas por que eu fiz esse comentário, hein? Normalmente eu não sou desse jeito, não dou essas más respostas. O que aconteceu? Aí deu uma pista, assim, né? O que mexeu contigo? Sei lá. Aí sim você vai atrás e tenta se perceber. E muitas vezes dá vergonha, dá raiva de si mesmo. Mas como eu sou ridículo, eu não teria essa emoção tão ridícula, né? Mas nossa bebê. Isso faz Tá parte. certo. Doutor Elcio, o senhor faz parte de um grupo, né, lá na Escola Paulista de Medicina. Existem outros grupos que fazem atendimento à população com relação à saúde mental, que as pessoas possam procurar, possam ter acesso? Aqui para mim falhou. O senhor está me ouvindo? Agora estou ouvindo. Estou ouvindo sim. Tá. O senhor ouviu o que eu falei? Ouvi. Onde é que as pessoas podem procurar? No Sim. sistema público, né? Então, vou falar primeiro do público. O caminho para procurar cuidado de saúde mental é via as unidades básicas de saúde. Então, procure, marque uma consulta com o clínico geral, converse com o clínico geral, fale com a enfermeira do posto de saúde ou com a assistente social. Esse acolhimento inicial vai ser feito lá. E os profissionais do posto de saúde, eles estão preparados, o médico está preparado a cuidar das doenças mentais comuns, né? Uma depressão de gravidade leve, algum transtorno de ansiedade. As coisas mais comuns, assim como o clínico geral trata a pressão alta, diabetes não complicada, ele também trata as doenças mentais não complicadas. Agora, se a equipe de cuidado entender que precisa de um outro olhar, aí vai ser encaminhado ou para o CAPS, né? CAPS é Centro de Atenção Psicossocial, que é o equipamento público que cuida dos transtornos mentais, ou então um ambulatório de saúde mental para que receba o tratamento especializado. Os centros universitários, né? Então, aqui na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, ou a USP, ou Santa Casa, enfim, ou Unicamp, ou todas as universidades, eles costumam ter os centros de referência de alta complexidade para doenças mentais, e cada um desses centros tem um acesso diferente, mas normalmente o acesso vem a partir da rede pública, né? E aí, se o cuidado for ou com seu convênio ou particular, aí, enfim, tome o cuidado de checar se o profissional é um profissional que está habilitado, Registrado. registrado no conselho de classe, Sim. né? Acho que
não vá só porque o cara fala bem na live, porque tem muitos Muitos seguidores. seguidores. Não, olha, precisa checar se a pessoa está habilitada, etc. E procura. Hoje a gente escolhe muita coisa pela internet, né? Pelas avaliações, não sei o quê. Mas Sim. ainda confio no velho e bom método de conversar com alguém que você confia e ter indicações de quem você confia. Né? Eu acho que isso, para profissional de saúde, eu ainda acho esse o melhor método. Né? Até A porque confiança. comentário e avaliação de rede social, você inclusive paga para ter isso. Não sei se você já Sim. teve essa experiência de comprar livro na Amazon. Sim. Avaliações. Doutor Elson. Oi, oi. Oi, oi, Voltei. oi. Ah, Então, tá falando da Amazon. Você vê aquele isso. livro com 9.000 avaliações de 100%, o livro é maravilhoso, tudo comprado, né? Mas Então, quando alguém indica, aí é totalmente diferente, né? mas Porque alguém que realmente já leu. alguém que você conhece e que Sim, você confia e que te indica é diferente, né? Eu acho que tem é um peso diferente. diferente. É diferente. Olha, nós poderíamos aqui falar sobre saúde mental durante muito tempo, né? Mas nosso tempo está acabando. Antes de encerrar, eu quero falar das parcerias que o Conselho tem feito para você, aluno, para você que é registrado no Conselho. Uma boa ação nesse momento é fazer uma outra língua, dizem que é importantíssimo para a ativação do cérebro, né? E aí nós fechamos uma parceria com o FISC, em que você tem um percentual de desconto, e se você for fazer diretamente na da Vila Formosa, você tem até 45% de desconto. E aí você escolhe o presencial ou o online. Nesse momento, vamos fazer o online, né, gente? Muito mais seguro. E eu também quero falar sobre o coletivo RP, que está comemorando 4 anos. Eu vou pedir aí para a Caroline colocar nos comentários o link, né, para você se inscrever para os eventos que estão acontecendo por causa desses 4 anos. E nós temos aqui uma última pergunta que eu achei até estranho essa pessoa não ter aparecido antes, doutor Elson, porque sempre nos acompanha aqui na live, que é o Antônio Lago, lá de Brasília, presidente da Sexta Região, e aí ele fala assim: não é nenhuma pergunta, olha, a pandemia mudou nosso comportamento. O doutor Elson nos repassou dicas e orientações que certamente podem amenizar este momento. E aí, parabenizou aí o senhor pelo tratamento especial que a gente recebeu no dia de hoje. Foi muito bom, doutor Elson. Não, adorei participar, Melina. Estou à disposição aí. E assim, conversando com pessoas que são formadores de opinião, né? E eu acho que é uma categoria profissional que tem muita importância, enfim, na disseminação de uma cultura de cuidado com a saúde mental. Sim, Porque, assim, sim. a ideia é falar de saúde mental, prevenção de saúde mental, não é um bicho de 7 cabeças, não é porque eu sou louco, não é porque eu sou frágil. Não, é falar de saúde. É falar de saúde. Não tem como você falar de saúde sem falar de saúde mental, né? Então, esse é um jeito de pensar, e eu acho até que a gente da saúde mental, os psiquiatras precisam de um RP, assim, para que a gente saia dos jargões médicos e Sim. consiga Fique se mais comunicar. próximo. Porque assim, saúde mental é aqui, todo mundo aqui se equilibrando nos fatores que protegem a sua saúde mental, os fatores que são tóxicos, e aí se virando ali para tocar a vida, né? Então é algo muito mais próximo do que todos nós vivemos, e ao mesmo tempo parece que a gente tem um reflexo de ter preconceito, não, isso é problema do outro, eu que sou forte, eu que sempre aguentei firme, não vou ter isso. Isso é coisa de gente com problema, né? Triste, né? Isso é muito triste, né? É, E aí, então, eu já quero falar de uma outra iniciativa do Conselho, que eu acho que isso casa muito, doutor Elson, com o que o senhor falou durante a live. Nós temos sempre a essência do propósito.
E o Conselho Regional daqui da região de São Paulo sempre trabalha com campanhas solidárias, né, de responsabilidade social, a doação de sangue. A Universidade de Sorocaba fez uma campanha muito legal, que é um Pix contra a Fome, que é você fazer doações e depois os alunos desse curso de RP vão fazer a entrega para a Central de Favelas lá de Sorocaba. Então, assim, são ações importantes e que o RP, dentro de uma organização, né, de um comércio, ele mostra a importância para a empresa, para o empresário, que essa responsabilidade social ela é fundamental para a saúde mental daquelas pessoas. Sim, sim. O ajudar o outro. Ah, com certeza. O ajudar o outro é, assim, mecanicamente não, mas quando você se envolve, quando aquilo, enfim, o brilho nos olhos, né? Um outro professor que eu Isso. tenho, o professor Rodrigo Bressan, falava fire in the belly, né? Aquilo que te ativa, assim, fogo na barriga ali. Isso é vida, né? Até Sim. um conceito de depressão, a gente acha que depressão é tristeza. Depressão é perda da vitalidade. Então, Olha. vida, né? Essa coisa, o fogo dentro de si, assim, a chama interna, né, que se mantém acesa. Então, que a gente possa pegar esse fogo, né? É. Não, então, você falou de ações, eu só queria falar que quem quiser conhecer lá o nosso hospital do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista, pode entrar no site caisme.org.br e se você ainda está declarando seu imposto de renda, a gente tem alguns projetos lá para doação com isenção de imposto, assim. Então, Sim. são projetos incentivados lá, que a gente tem ações. Se eu não me engano, o que está aberto agora é um projeto que a gente tem para crianças com autismo, com transtorno do espectro autista, né, ações de reabilitação. Então Então, aproveitem e contribuam, é, né? Façam aí a parte para que a gente viva melhor. É impossível dizer que nós somos felizes, doutor Elcio, enquanto existe alguém em sofrimento, né? Quero agradecer mais uma vez, muito obrigada pela presença, obrigada aí pela interlocução do Cazuza, foi muito querido. Estamos sempre de portas abertas e parabéns pelo trabalho da Escola Paulista de Medicina. muito bom, muito obrigado. Foi uma honra participar, né? É um prazer estar com todos vocês nessa noite. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa noite, gente. Até quarta que vem com o Roberto Rocha. Vamos falar sobre sustentabilidade. Até mais.